Walter Mairovich na área neste momento, já em campo aqui, o nosso colunista aqui do UOL, nosso jurista, que nos ajuda a entender também as questões jurídicas. A gente falou bastante sobre o do ponto de vista econômico e político dessa operação de hoje. Quero saber agora do ponto de vista jurídico. Como que a gente pode entender uma prisão como essa, uma investigação como essa, né, de certa maneira, um ataque ao sistema financeiro brasileiro? Aí a gente tem aí uma série de vítimas disso, né? A gente não tem o número exato de quantas pessoas têm ou não esse tipo de ação, esse tipo de investimento com o Banco Master. O que representa essa prisão? Polícia Federal acerta em fazer essa operação? Essa operação, na sua análise, está sendo vista como, professor Mairovich? Fabiola, a Polícia Federal acertou em cheio, porque ele já estava com o pé num avião para ir para Dubai. Ou seja, e como se diz na gíria, pronto para tirar o time. Depois de uma grande operação criminosa, onde uma instituição pública, que é o Banco de Brasília, faz uma compra milionária de mais de 12 bilhões. E o que faz esse Banco Master? Faz uma informação falsa ao Banco Central. E quando essa venda foi realizada, esse tipo de atuação negocial estava proibida. Então tem aí uma grossa fraude. Então essa saída desse responsável pelo banco do país, indo para Dubai, que é lugar de investimentos e reciclagem de capitais, foi feita no momento apropriado. E é bom que essa prisão se mantenha. Por quê? Porque o risco de fuga é enorme. O tombo na praça também tem um valor, apesar de a gente ter esse fundo de garantidor, mas esse fundo garantidor limita. Alguém acaba que teve um investimento maior do que a restituição pelo fundo, toma prejuízo. Em síntese, o que eu quero dizer é que essa prisão é necessária e deve ser mantida até que tudo seja apurado. Por quê? Porque qual é a única saída que tem esse banqueiro? É fugir. Então, essa prisão não pode ser e nem deve ser levantada. Você acha que ele poderia? Porque ele negou, né? Os advogados dele negaram que ele estivesse fugindo, né? Mas como ele estava sendo, de certa maneira, investigado, ele não poderia sair do país, ele estava errando, e aí essa pode ser entendido como uma tentativa de fuga? Sem dúvida, os indícios, os indicativos têm lastro de suficiência. Veja o tamanho, uma ação proibida, uma ação que não pode ser feita. O Banco Central impediu o Banco de Brasília de adquirir esse banco. Ora, apesar dessa proibição, eles fazem um negócio ruinoso. E, de repente, esse sujeito está indo embora do Brasil. Ora, os indícios são fortíssimos. Não existe besta nesse mundo, né? Agora estamos diante de uma prisão cautelar, né, doutor Walter? Uma vez que não há ainda sentença condenatória, por quanto tempo o dono do Master, esse Vorcaro, pode ficar em cana? Olha, há uma interpretação jurisprudencial, isso foi variando com o tempo, Josias. Se chegou a 61 dias, a 121 dias, inclusive era da jurisprudência do Supremo. Depois isso foi se esticando, tendo por base sempre o princípio da necessidade. Então, prisão cautelar é prisão baseada na necessidade. Ora, atenção, se a justiça atrasa sem causa, aí aparece uma prisão ilegal. Mas toda vez que o atraso é justificável, aí não.
E quando o atraso é justificável? Tendo em vista que a defesa passa a colocar inúmeros recursos, passa a intervir de maneira protelatória, mas toda vez que há uma tramitação regular e a demora tem uma justificativa, essa prisão se mantém por ser necessária. Em relação às vítimas, professor Mário, a gente tem as imagens, né? Desculpa, eu ia chamar as imagens lá da CPI, está rolando agora, não é isso? Vamos só colocar um trecho. As imagens da CPI, do crime organizado que está acontecendo neste momento, o Andrei Rodrigues por lá, e a gente ia mostrar. Enquanto isso, deixa eu só fazer essa pergunta, então, para o Mairovich, em relação aos clientes. A gente está falando muito sobre o fundo garantidor e esse limite aí de R$250 mil para que a pessoa receba esse dinheiro de volta. Além desse sistema do fundo garantidor, através da justiça, é possível também o cliente recorrer à justiça nesse caso, professor Mairovich? Sim, depois da liquidação, para ver o que sobra. O problema maior, Fabiola, eu que gostaria de chamar a atenção, que é o seguinte: como é que esse banco captou? Captou enganando, porque ele oferecia investimentos acima do valor da CDB. Ou seja, então ele atraía, ele fala, bom, vem para cá que aqui eu estou pagando mais muito mais. Então, esse era o atrativo. E está muito claro pelos indicativos que esse atrativo, essa atração de investidores, principalmente investidores que caem nesse tipo de golpe, né, da vantagem. Então, esse tipo de captação, esse dinheiro sumia, desaparecia. Quer dizer, uma hora ia estourar. Tanto é que o Banco Central fez uma intervenção, impediu a venda desse banco, esse grupo atual, esse Fictor, que apresentou por esses dias atrás, 2 ou 3 dias atrás, também proposta de compra. Então, tinham todos os indicativos que o Banco Master ia mal das pernas. E por quê? Porque oferecia vantagens que os seus títulos não cobriam. Então, estava na cara que ia estourar.